A graça e a paz, meus amados. Como é que vocês estão? Tudo bem? Estamos reunidos para mais uma escola dominical, né? Hoje a lição 4, o drama de Jó, de uma revista referente ao quarto trimestre de 2020 e tem como título principal, né, a fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E se hoje acontecesse uma situação bem diferente na sua vida e que de surpresa você perdesse algo, bem material ou algum ente querido? Na verdade, nós nunca estamos preparados e sóbrios para recebermos e enfrentarmos situações adversas, vamos dizer assim. E essa lição, ela traz uma situação bem extrema aos nossos olhos. Talvez seja por isso que até, aí é uma conjectura minha, talvez seja até por isso que o livro de Jó, por vezes, é contestado contra a realidade, né? De que se realmente esse personagem existiu. Porque sobreveio, né, em Jó uma sequência de catástrofes, vamos dizer assim, todas no mesmo dia e de uma vez. Eu fico imaginando aquele homem sentado numa cadeira na sala e chegando às informações. Saindo um. Se uma situação adversa já mexe com a gente, imagine a outra que já vem em sequência. Senhor, o Senhor perdeu isso, matou todo mundo, só restou eu para vir contar. E a palavra do Senhor diz que ele lista primeiro a perda dos bens, vamos dizer, materiais de Jó, ou os bens que gerariam ou que geravam riqueza para Jó, para por último vir como se fosse assim a cartada final de Satanás, porque o intento de Satanás a gente não pode perder isso. Foi falado nas lições anteriores. O intento de Satanás era mostrar a Deus que o homem, quando perdesse os bens materiais, perdesse ente querido, né, ele blasfemaria contra Deus, ele deixaria Deus. A gente não pode esquecer, para a gente continuar entendendo essa lição de Jó, a gente tem que voltar e lembrar que esse era o intento de Satanás, que Jó blasfemasse contra Deus. Então, vem todas as perdas, e como uma cartada final de Satanás, como que disse, eu quero ver agora, é agora. Que chega lá o servo de Jó e conta que todos os seus filhos haviam sido mortos porque deu uma ventania, a casa caiu sobre eles morreram. Diz que é o momento em que Jó, né, fica atônito assim, parado, como talvez em estado de choque. E não blasfema contra Deus. Nessa primeira passagem, existe até aqui no próprio livro dele, em Jó 1, Jó capítulo 1, deixa eu abrir aqui bem rápido. Jó capítulo 1, onde ele vai dizer, a sua esposa, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus. Mas vocês sabem, eu estou procurando aqui, mas é inclusive porque nós lemos, nas lições anteriores e vimos essa passagem onde Jó, nesse primeiro dia, ele não blasfema contra o Senhor. O intento de Satanás cai por terra. A tristeza se abateu sim sobre Jó. Tristeza profunda. E a gente vai poder ver isso hoje, nos slides que se seguem. Oh, glória a Deus.
E ainda que todas as situações, sabe, na carne viesse, toda aquela vontade de parar, de achar que você fez tudo, né, que é o sacrifício todo, de ter sido correto, de ter sido perfeito, parece que foi em vão. Mas o livro de Jó nos mostra, primeiro, o reconhecimento do Todo-Poderoso, por uma fé que ele tinha em Deus, e depois o temor a Deus. Por mais que as adversidades tenham batido a minha porta e a sua porta, nós precisamos entender que o que nos move para permanecermos firmes na fé em Deus não é o fato do que eu tenho e do que eu posso ter aqui na terra, não, gente. Essa doutrina aí do toma lá da cá, da recompensa, por si só, é exatamente o que Satanás, né, vem ao encontro, não é de encontro não, vem ao encontro da acusação de Satanás diante de Deus e dos anjos a respeito da nossa intenção no nosso coração de sermos firmes a Deus. A proteção, o cuidado, as misericórdias, o amor de Deus, isso aí, né, é bíblico, tá? Foi revelado, está revelado na palavra, e nós gozaremos sim disso aí. Agora, a minha fé e a sua fé não pode estar firmada no que ele pode nos dar, não. A minha fé tem que estar pautada e entendida, de coração quebrantado, nessa condição de salvação, nessa condição de integridade, né? Porque assim, se a gente pensar, então por que o Senhor fez isso para Jó? Fez isso com Jó? Eu vou concluir essa parte introdutória. Nós já estamos com 7 minutos e 40. Mas eu só queria dizer para vocês uma coisa. Aí você pode ficar pensando, mas aí Deus tirou a vida dos filhos, teve que mexer inclusive nos filhos. Subentende que os filhos, Jó apresentava sacrifício pelos filhos. Qual foi o intento? Será que o Senhor tem que de fato matar pessoas, tirar pessoas de perto da gente, ainda que sejam pessoas boas, pessoas não malditas? O Senhor tem que tirar essas pessoas para nos mostrar algo? Antes disso, o que eu digo a você, porque eu também estou aprendendo nessas lições com essa revista e estudando e tentando entender o livro de Jó, porque ele traz essa consideração para a minha vida, é que nós, primeiramente, nós somos instrumentos dele. Na hora que eu aceito Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu estou dizendo, eis-me aqui, Senhor. Faz a tua vontade em mim. E nós precisamos continuar compreendendo que, como instrumentos, como estamos nos dando e deixando Deus trabalhar nas nossas vidas, nós precisamos compreender que a minha vida não é mais importante do que o plano de salvação do Senhor, não. Não é. Não é. Eu sei que às vezes é difícil a gente entender isso. Se for necessário, e a palavra diz, se for necessário, eu vou morrer por Cristo para que, sei lá, o meu testemunho seja usado para salvar ainda muito mais outras pessoas. E se o plano, se tiver na condição, se tiver na vontade de Deus que me aconteça algo parecido com o que aconteceu com o Jó, que eu seja entendedor de que tudo aquilo é passageiro, e que aí vem aquela passagem que eu sempre, de vez em quando, eu estou dizendo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo, que amam a Deus. Então, se todas as coisas vão cooperar, na hora que eu aceito Jesus Cristo, que eu me entendo
que eu vou amadurecendo, que eu tenho pela fé, que hoje eu estou salvo por estar fazendo a vontade dele, por estar sendo o canal dele, então esse já é o meu prêmio maior. Se eu não consigo de fato entender esse alto aqui, eu digo uma coisa a você, meu irmão, você está se enganando. Você diz de boca que crê na vida eterna, mas no fundo, você não crê. E que todas as suas esperanças de vida eterna está pautada, está alicerçada apenas nessa condição aqui. Nesse tempo passageiro, que teve dia para começar quando você nasceu, e que, segundo a palavra de Deus, ele já sabe a quantidade de dias, os nossos dias já estão contados, ele sabe o dia em que nós iremos descansar, se assim estivermos na presença dele, iremos morrer para esse mundo, mas estaremos descansando e aguardando o seu retorno. Eu preciso entender que se Deus conta comigo para ser instrumento de evangelização, de missão, de evangelização, então eu estou aguardando os comandos do meu general. Qual soldado que não seja louco, que não atende os comandos do seu general? Porque ele sabe que não só pela hierarquia, mas subentende que aquela pessoa que está hoje acima dele é uma pessoa que hoje tem capacidades e habilidades necessárias para gerir, para conduzir um grupo de comandados, de liderados. E assim é o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus. É mesmo para a gente pensar. Será que estamos dizendo, eu confio em ti, Senhor, da boca para fora? Senhor, eis-me aqui. Senhor, envia-me a mim, da boca para fora? É complexo. Eu estou, para você que vem nos acompanhando, estudando conosco, eu venho também, essas palavras, esse entendimento de cada lição, à medida que a gente vem aprofundando, ele vem, como diz a história, ruminando dentro de mim, porque as palavras e o objetivo do livro de Jó vem me impulsionando para uma realidade diferente daquela que eu tinha quando me converti, quando voltei para os pés do Senhor. A santidade, independentemente do grau de maturidade que você tenha hoje, diante de Cristo, diante de Deus, essa aí não se mexe. Sede santo porque eu fui santo, porque eu sou santo. Mas precisamos entender que Deus pode querer mexer com você para que o seu testemunho, a sua situação, a sua postura, a sua conduta frente à adversidade sirva como testemunho para muita gente. Que soldado é esse? O soldado, quando vai para a batalha, ele vai para a batalha para defender a sua pátria. Se você foi convocado para a guerra, se você se alistou, aliás, você foi convocado, você se alistou para fazer parte do exército de Deus, saiba que por períodos, nem sempre o exército, nem sempre o soldado está na batalha. Ele está dentro de um quartel, se preparando, cumprindo as ordens de forma rígida, e por vezes eles até simulam algumas situações de batalha para estarem preparados para o dia que de fato vão ter que se apresentar e aplicar aquilo tudo que aprendeu, que foi desenvolvido, capacidades desenvolvidas, outras habilidades desenvolvidas, e assim somos nós. Nós estamos, de fato, ao dispor da vontade de Deus na nossa vida. A vontade de Deus diz que é boa, perfeita
e agradável. É para nós pensarmos mesmo. Então essa lição hoje ela vai falar sobre o drama de Jó. Drama de Jó. Né? O que ele passou. E se eu fosse você, eu prestaria bem atenção. Iria trazendo para a nossa situação, para a sua situação, ia contextualizando a lição, para que de fato essa lição da Escola Bíblica Dominical de hoje, ela surta, né, algum efeito na minha e na tua vida. Falamos aí que exatamente no slide diz, ó, de uma vida abastada, piedosa, fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. E o objetivo está aí, ó. Vou passar aqui para vocês verem. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo dessa lição. O meu objetivo é fazer com que, como eu e como você, reagirá a situações parecidas. Não dá nem para comparar com o que Jó passou. Como é que eu e você reagirá com situações adversas, com calamidades? Situações que venham a me tirar e a te tirar de uma zona de conforto, de uma zona favorável. Amém? Vamos começar? 16 minutos e 59 segundos. Então nós temos já aqui, vou passar aqui o slide, o ponto central da lição, que o sofrimento também se abate sobre o justo. Existem doutrinas aí, pare de sofrer. Depende do que você e do que essa igreja entende como sofrimento. No mundo tereis aflições, a palavra diz, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se a própria palavra diz isso, se o próprio Jesus Cristo diz isso, no mundo tereis aflições, até no plural, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aí, igrejas aí, pare de sofrer, venha ter uma vida próspera, uma vida, né? A gente até escuta aí nos comerciais, fulano de tal não tinha nada, hoje tem 5 carros, 30 empresas, 40, 50 caminhões, e aí eu fico, e tem mais o que da parte de Deus? E cadê o fruto? A pessoa não diz se desenvolveu integridade, a pessoa não diz que precisou perdoar, a pessoa não diz que precisou, né, entender o amor de Cristo, não diz que Jesus Cristo é o alicerce, é a pedra angular, não diz que Jesus Cristo é a pedra angular na sua vida, só diz que mudou. O que eu não tinha, eu tenho. Eu tenho uma casa na praia, eu tenho agora 2 empresas, as franquias, agora eu coloquei como franquia, está sendo expandida, tenho 30 caminhões. Olha, irmão, venha para não sei o que, para a reunião, não sei de que, ppp, papapá. Meu Deus. Meu Deus. E como o nosso inimigo sabe, ele cirandeia, ele dá gargalhada. Ele dá gargalhada na reunião, porque é aquela história da lição passada, você que não entrou, né? Existe uma área no céu, lá na celestial, né? Onde Deus sai de seu trono, se reúne com os anjos, e esse espaço está aberto para o adversário, que rodeia, passeia no mundo, se encontrar e fazer a acusação. E assim como um grande tribunal, essa área é permitida assim para ele aparecer, porque como um tribunal justo, existem as partes de defesa e a parte de acusação. E quando eu vejo essa lição, eu falei, eu só vejo o nosso adversário dando gargalhadas e rindo da cara de Deus pela quantidade de pessoas que estavam sob, né, claro, estavam na teoria, estavam sob a liderança do inimigo e que passaram agora a servir a Deus porque encontraram a solução material para os seus problemas de vida. E eu vejo só o adversário, sabe? Rindo. Senhor, é esse Deus, esse povo aí,
Esse povo aí que está te adorando, que está contando o testemunho deles, é apenas um testemunho quantitativo, material, efêmero. Esses aí, eu não vou nem perder tempo de argumentar e de contra-argumentar como eu fiz com Jó, contigo, quando tu chegou para mim, vice Deus, quando tu chegou para mim querendo testemunhar de Jó, tá certo, Jó passou e de fato não blasfemou, mas esses aí, que a fé tá pautada no material, no que é visível, no que é palpável, esse aí eu não vou nem dizer ao Senhor. Na hora que tu deixar eu tocar e tirar esses meus materiais, eu quero ver esse povo continuar dizendo que te ama e que te adora. Mas é fato. A fé está pautada em quê? Meu irmão, a intenção aqui não é falar de doutrinas, não, de denominações, não, de igrejas, principalmente de igrejas evangélicas e até de algumas igrejas católicas. Mas é perceptível, olhe mesmo. Estou dizendo porque isso uma vez eu já fui e vi. Eu era o único que estava na igreja com uma Bíblia debaixo do braço. E não foi na igreja católica, não. Foi numa denominação de igreja evangélica. Porque a reunião, o culto daquela noite, era só para você se descontaminar, passar por algum determinado ponto para a sua vida mudar, porque o adversário sabe que o problema, o que nos balança muito aqui nessa vida terrena é a parte financeira, e eu não tinha um entendimento, eu não tinha mesmo, aí estava passando por uma situação muito, muito ruim, adversa, e eu não tinha esse entendimento. Eu digo, vou apostar lá. Qual é a palavra essa? Eu vou apostar lá. Mas é uma fé que não tem base. Mais cedo ou mais tarde, na hora que o adversário quiser te acusar, assim como fez com Jó, e pedir a oportunidade, pedir permissão a Deus para tocar nos teus bens, se assim acontecer, tua fé está pautada em quê? A tua segurança está pautada em quê? É uma lição que mexe com muita gente. Mexe. Não mexe só com você, está mexendo comigo também. Vamos para frente. Glória a Deus. Ah, tá aqui ainda. Ó. Tá aqui, ó. Exatamente. Ó. Sobre o sofrimento. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Está lá em João. Capítulo 16, versículo 33. Novo Testamento. O próprio Jesus disse isso. Ótimo, tá bom aqui que exatamente ainda atestou aquilo que eu falei, sobre da palavra. Tá aí registrado na palavra. Aí o cara não vai dizer que não tem. Venha para cá que você não vai sofrer mais. Misericórdia. O texto áureo diz que Jó disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para ela. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Foi aquilo também que eu falei, não abri a Bíblia aqui, não tinha encontrado para dizer quando eu falei daquela história agora, alguns minutos atrás. Jó não blasfemou. Jó entendeu, por mais que a dor fosse grande, grande, grande. Meu irmão, a dor foi tão grande, só para a gente adiantar um pouquinho aqui, que diz que quando os amigos de Jó chegaram, que viram ele lá, sentado, jogado, desconsolado, apático, a dor, e eu acho que aquela sensação de não saber o que fazer era tão grande que eu acho que era como se ele tivesse entrado num estado de choque, parado, você ficar parado, estatalado. Como diz a história, deu um tilt. Não sei se eu me levanto, não sei se eu falo, não sei se eu balanço a cabeça, não sei nada. Que diz que quando os amigos dele chegaram, passaram 7 dias perto de Jó, ao lado de Jó. Aqui, ó, versículo 12. Aqui, versículo 13 do capítulo 2. E se assentaram juntamente com ele na terra 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande.
A dor era muito grande. A gente não consegue mensurar a dor de Jó. E se hoje eu, glória a Deus, estiver numa condição aqui que a ventania não passou, o Senhor não permitiu ainda que a ventania passasse na minha casa. Mas se eu me colocar pela empatia, se eu me colocasse no lugar de Jó agora, seria chorar por tristeza por perder os seres queridos, chorar calado, sem saber o que fazer. É dolorido, irmãos. Quem quer mexer aqui com as emoções de vocês, não. Mas a palavra precisa ser pregada da forma como deve ser, e que o Espírito Santo precisa nos conduzir a uma situação de mudança de comportamento. Arrependimento, continua a dizer, arrependimento é mudança de comportamento. O cristão, ele tem que ser totalmente diferente daquilo que ele era. Assim diz a palavra. Não se é cristão vivendo a mesma vida da mesma forma que você tinha antes de ter ouvido, de ter ido a uma igreja ou no meio da rua, antes de ter oficialmente aceitado a Jesus. A partir daquele momento as coisas precisam mudar. É de uma hora para outra? Não sei. Aí é você com Deus e o Espírito Santo agindo na sua vida. Mas que as coisas precisam mudar? Precisam. Ninguém aceita Jesus e continua vivendo a mesma vida de que quando não era. Aceitar Jesus não é passar como quem vai no shopping, compra um cartão ou faz um cartão fidelidade de uma loja, não. E se a pessoa fizer, fulano, tu tem um cartão da loja tal, aí às vezes você tem tantos cartões fidelidades, né? Cartões fidelidade dentro do bolso. Deixa eu olhar aqui. Tenho. Aí para isso vem a mesma pergunta. Você é cristão? Deixa eu ver. Eita, eu gosto de umas coisas de Allan Kardec. Tem umas coisas de Buda que eu gosto. É isso? Não sei o quê. Não, sou, lembrei agora. Eu sou de Cristo também. Cuidado, meu amado. Cuidado, viu? Cuidado. Verdade prática. A despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiéis no Senhor. Aconteça o que acontecer. Aconteça o que acontecer. Se hoje te sobreveio uma situação em que você não sabe o que fazer, não faça nada. Ou faça alguma coisa. Só não faça blasfemar contra Deus. Pegue o exemplo de Jó. Chore. Quer se isolar um pouco. Não quer ver ninguém agora. Eu até digo, aí são palavras minhas. Faça tudo. Só não blasfeme de Deus. Quando Jó disse, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja em nome do Senhor, por mais que ele não compreendesse o que aconteceu lá em cima, que tudo passou de uma permissão porque o adversário o acusou, Jó pensava que de fato Deus, seria o responsável por tudo. E mesmo sendo o responsável unicamente por tudo, aí eu ainda digo que a grandeza ainda é muito maior. Porque se Jó soubesse desde o início que foi o adversário que tirou por permissão de Deus, se ele quisesse blasfemar, ele teria dito da mesma forma. Ele teria dito, Senhor, desculpa o termo, sacanagem, Deus. Eu oro a ti, dou os meus conselhos à comunidade, apresento sacrifícios pelos meus filhos, e tu ainda permite uma coisa dessa? O que eu quero dizer com essa minha conjectura é que se você não for sábio, não for temente a Deus e não aprender nada com essa lição, com esse livro, por exemplo, o blasfemador sempre vai encontrar um motivo para falar mal de Deus.
Sempre. Sempre. E não foi o que aconteceu com Jó. Jó pensou que Deus, que o próprio Deus tinha dado e que o próprio Deus tinha tirado. Mas ele diz, bendito seja o nome do Senhor. Então, que seja, é como se ele tivesse dito, tá bom Deus, tu me deste, tu tiraste, que seja feita a sua vontade. Amém. Agora o cordão umbilical, o apego, a boa vida que todo mundo quer, e isso também não é pecado. Não é pecado desejar uma vida mais confortável aqui na terra, não é. Não é. Desde que isso não seja o seu único propósito. Ou o motivo que faz você estar, né, ligado a Deus. Não é. Vamos para frente. 31 minutos. Oh, glória a Deus. Vamos aqui, a verdade prática. Então nós temos agora a lição do trimestre, né? Como vocês viram, a gente está na lição 4. Hoje o drama de Jó, que serão as perdas. Perda material, perda familiar e a questão da saúde dele. Nós vamos ver tudo isso hoje na lição 4. Amém? Lembrando aí essa, né, lista de lições que nós ainda veremos nesse quarto trimestre. Glória a Deus. Se você está gostando, se você está sendo edificado, né, compartilha essa live, se inscreve no canal e ativa o sininho. E quando estivermos, né, realizarmos as lições do trimestre ou aquelas lives que nós fazemos nas terças-feiras, você é automaticamente notificado no seu smartphone. Amém? Então, seja feita a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Jó, claro. Versículos de 13 a 22 que diz que e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavraram e as jumentas passeam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova, né? Te trazer a notícia. Estando este ainda falando, olha mesmo, aquela história do efeito dominó, né? Das situações que foram desencadeando uma após a outra. Estando este ainda falando, veio outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer essa notícia, essa nova. E estando este outro falando, o segundo ainda falando, já veio o outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. 3 situações aí. Né? Versículo 18. Estando depois o terceiro falando, ainda veio o quarto. Estando teus filhos e tuas filhas, aí vem aquela história agora o tiro de misericórdia. Estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que veio um grande vento, sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer esta notícia. Versículo 20, então Jó se levantou, era como se fosse o tiro de misericórdia mesmo. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e se lançou em terra. E o quê? E o quê? E adorou, meu amado. O que é o adorou aí, pelo amor de Deus, Emiliano? Como é que o homem adora a Deus numa situação dessa? É porque a gente tem também o significado de adorou, achar que é só adorar a Deus, estar naquele estado de felicidade. Eu só consigo adorar a Deus se eu estiver feliz, rindo e cantando a Deus. Não é só assim, você adora a Deus, daí a situação totalmente adversa. Porque aí quando você rapa a sua cabeça, quando a gente entende um pouco o significado de cabelo, de barba, de rasgar manto para esses povos, né, do Antigo Testamento,
É um sinal de tristeza profunda. E ele se lança em terra, imagina, se joga, enfia sua cabeça na terra, no chão, como diz a história, e é a única coisa que ele diz a Deus: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Versículo 22. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Meu Deus, isso é forte demais, esse versículo 22. Primeiro que ele não pecou, em tudo isso não pecou, nem atribuiu, nem disse nadinha tanto assim de que Deus estava sendo injusto. O porquê Deus? Por que Deus? Por que meus filhos? Por que os meus bens? Por que todos os meus bens? Por que todos os meus filhos? É forte mesmo. É um clichê esse termo, eu tenho escutado muito no meio da seara cristã. É forte. Esse de fato é forte. Faz que a gente até pare por vezes. A vontade que dá aqui é ficar parado, olhando para esse versículo. Se você, é isso que eu estou dizendo, se você está botando em prática aí a sua empatia, de se colocar no lugar de Jó, naquele momento, para poder compreender, faz com que até a gente dê uma respirada funda para entender mesmo o quão forte esse homem foi diante de uma situação tão adversa. Complemento da leitura bíblica, né? Já vai para o capítulo 2, versículos de 6 a 8. Olha mesmo, Satanás esperou nessa primeira cartada que Jó blasfemasse, lembra? Que a gente disse? Deixa eu tocar nos bens dele, que eu quero ver se ele não vai dizer que esse homem vai te negar. Aí vem no capítulo 2, né? Ele não cansa. Ele não cansa. Ele queria mostrar a Deus. Ele queria mostrar de todo jeito a Deus que não existe alguém que o adore em espírito e em verdade. Jó teve o tempo dele. Teve a história dele registrada na Bíblia. Ficou nós agora. Estamos nós aqui. Escutando, escutando através das lives, na igreja. Que o Deus, né, está ainda à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eita glória! E aí, Jó? Joadiva que tem o apelido de Jó, minha tia até participa muito das nossas lives, mas eu estou falando de aí Jó com você que está aí do outro lado, qualquer um que esteja. Estou lhe chamando de Jó. E aí, Jó? E aí, Emiliano? Deus está buscando verdadeiros adoradores nesses últimos tempos, pessoas que o adorem em espírito e em verdade. Estamos dispostos a adorá-lo em espírito e em verdade? Vamos lá. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão. E disse o Senhor a Satanás, desculpa, Satanás dizendo ao Senhor, numa outra reunião, porque o capítulo 2, quando ele começa, no versículo 1, né, ele diz assim, ó, e vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, os anjos apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás com eles, entre eles, para apresentar-se diante do Senhor também. Então o Senhor disse a Satanás: de onde os vens? E ele responde a mesma coisa, de rodear a terra. Aí o Senhor mostra, né? O Senhor já teve a primeira vitória. O Senhor atestou o primeiro testemunho de Jó. Você lembra que ele testemunhou a primeira vez? Viste lá, meu servo Jó, fiel, temente a Deus. Aí Satanás acusou. E agora de novo o Senhor vem. Vistes, cadê? Onde é que eu estava? Disse o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó, Satanás? Está satisfeito? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, desviante-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele para o consumir sem causa. O Senhor está dizendo: o que é que tu quer mais com Jó? Aí ó o adversário, a perspicácia do adversário. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse:
pele por pele, e tudo quanto o homem tem te dará pela sua vida. Eita acusação, meu amigo. Sabe o que é que ele quis dizer aí? Ele disse: não há ninguém 100% temente a ti quando acontecer alguma coisa na sua própria pele. É aquela história. E aí me remete agora à história do dia da grande apostasia que diz no Novo Testamento que vai acontecer, que a gente não sabe como é que ela vai acontecer, mas diz que vai ser a grande apostasia, onde de fato os cristãos que se dizem temente a Deus vão ser provados. E eu não sei pele por pele se vai ser um revólver na minha cabeça. Vai continuar aceitando a Jesus Cristo? Se você disser que não, eu deixo você viver e me servir e gozar dos direitos dessa vida. Se você disser que não, vai morrer. Estou fazendo essa contextualização para entender que o que Satanás estava dizendo é isso. Na hora que Jó vê que a coisa tá para acontecer com ele, viu, Deusinho? Viu, Deusinho? Na hora que Jó vê que as coisas estão para acontecer com ele vai blasfemar contra você. Aí o Satanás novamente diz: toca lá, Deus, toca na saúde dele, aquela mesma coisa que o Satanás queria que o próprio Deus tomasse as coisas que Deus deu. Ele agora diz: vai lá, Deus, toca na saúde de Jó. E Deus vai tocar na saúde de ninguém? Mas Deus permitiu. Aí é quando entra agora exatamente o versículo 6, né, da leitura bíblica em classe, da que está na revista, que diz: Senhor, eis que, e diz o Senhor a Satanás, ele está na tua mão. O Senhor sabia quem era Jó. Ele está na tua mão. Agora, porém, poupa a vida dele. Você pode botar lá qualquer coisa aí, como Deus, como o próprio o Satanás vai tocar, né? A gente vai ver, alguns já conhecem a história, outros não. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé e até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, assentou-se no meio das cinzas. Eita glória do céu! Eita glória do céu! Os tópicos da lição, aí a gente vai passar um pouquinho rápido, porque a gente já falou muita coisa, glória a Deus. O tópico 1, tragédia de natureza econômica. Tópico 2, a tragédia de natureza familiar. E o 3, a tragédia de natureza física e psicológica na vida de Jó. Aí vamos lá, de natureza econômica, né? Devido à sua grande riqueza, não são poucos os autores que igualam Jó a grandes industriais e empresários contemporâneos. Na verdade, a intenção do tópico 1 é mostrar assim, ó, que as ovelhas que ele tinha, se a gente fosse pegar, quem seria o perfil de Jó nos dias de hoje? Que tipo de Jó seria nos tempos de hoje, que a gente tem hoje? Indústria, tecnologia, globalização. Né? Aí eles comparam a questão das ovelhas, a quantidade de ovelhas que ele tinha, que eram muitas, né? Como se fosse hoje um homem que tivesse uma indústria têxtil, a produção de tecido. Né? Os camelos que ele tinha, os camelos e as jumentas, né, serviam como transporte de carga naquele tempo. Vocês lembram que camelos passam não sei quantos dias aí sem precisar beber água. E eram responsáveis pelos transportes de carga. Diz que as jumentas, diz que a melhor que tem é o que tem mais força para subir montes, né? E contextualizando com esse perfil de quem seria esse Jó nos tempos de hoje, um homem também que teria aí uma frota de caminhões, né, para fazer transporte de carga, escoar até a sua produção têxtil através dos seus inúmeros caminhões, carretas aí. Os bois, da mesma forma, as ovelhas ofereciam a história da proteína animal. Aí o que seria isso? O homem, além de ter tecido, né, ter indústria têxtil, de ter uma grande frota de caminhões para escoar a produção, ainda era tinha um grande laticínio, vamos dizer assim. Né? Era um homem que venderia leites e queijos e todos os derivados aí do leite. Né? É o que a gente faz esse comparativo com base no que era Jó na época dele. Era um homem que se destacava materialmente. Isso é inegável. É inegável.
né, a representatividade de Jó, né, para aqueles povos que estavam ali por conta realmente da grandeza dos seus bens materiais. Amém? Só queria fazer o adendo para isso. Deixa eu ver se ainda tem a outra. Pronto, Satanás atingiu. Pronto, eu vou só falar para vocês agora. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. Assim destruiu os animais e o pessoal a serviço dele, desestabilizando-o financeiramente. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado, né? Aí vem, ó, o Satanás atingiu também na esfera do campo, destruindo a sua fonte de produção e proteínas e laticínios. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão sombrio. Aqui é necessário fazer uma ponderação evidentemente que nem sempre... Desculpa, aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna direta. Claro. O cristão que não vigia, se ele não vigiar, e vem aquela história dos desejos da carne, ele começar a gastar mais do que ganha, né? Ou tirar o lucro, entre aspas, do empreendimento, deixar de investir no empreendimento para satisfazer as vontades próprias, ele pode estar cometendo um grave problema que vai fazer com que quebre, e aí não necessariamente Satanás teve, porque aí foi uma questão de falta de prudência e de vigilância, e você deu vazão apenas aos seus desejos carnais. Mas eu quero voltar aqui, eu acho que é agora, pronto. Vocês lembram que talvez os mais novinhos, talvez não, mas na década, acho que foi na década de 90, essa data aqui é a data da publicação, 17 de outubro de 2020. Mas no dia em que muita gente foi dormir rico, tinha dinheiro na poupança, dinheiro investido, e acordou pobre, quebrado. Salvo engano, foi no governo do Fernando Collor de Mello, que hoje no termo ele diz aqui que o governo brasileiro hackeou a poupança, né? Ele foi lá e sem permissão, ó, tirou o dinheiro de todo mundo que tinha o dinheiro da poupança que todo mundo tinha, sem ninguém saber. Aí é por isso que a lição vem mostrar: se você está botando a sua fé naquilo que você tem, que você construiu, e a pandemia também está mostrando muito disso. Gente, com seus negócios, com a saúde financeira, com muitas coisas, veio a pandemia, fechou tudo. Gente também que está quebrando. Uma mão na cabeça sem saber o que fazer. Aí na introdução você se lembra que a gente mencionou aquela história. Você de fato alistou o soldado de Cristo que está à disposição de Deus para favorecer, né? Para aumentar, dar brilho, envergadura a esse plano de salvação que foi já construído aí. Você está disposto de fato a entender quando essas coisas acontecerem, de você continuar firme no Senhor e saber aguardar e esperar? Porque não é nessa lição de hoje, mas as pessoas pegam o livro de Jó apenas para apresentar esses primeiros capítulos que a gente está mostrando, que é quando tudo desmoronou, e dá um salto gigante lá para o final do livro de Jó, lá para perto do capítulo 42, para mostrar, pegar aquele versículo onde Deus restituiu tudo em dobro. Tudo bem, foi restituído, sim. Mas o objetivo, a temática geral da lição, não é mostrar que um homem perde tudo e que na mão de Deus Deus restitui tudo em dobro. Não é. Isso é uma consequência da obediência. Mas o grande propósito do livro de Jó é mostrar que Jó era um homem influente, né? É um homem formador de opinião, claro, porque quem está em destaque, a mídia hoje, nos dias de hoje, a mídia toda, né, direciona as suas câmeras, os seus focos, os seus holofotes para cima dessa pessoa, porque ela passa a ser uma formadora de opinião. E mais do que nunca, toda essa situação em Jó foi permitida porque as pessoas precisaram perceber,
do passado, perceber que um homem rico quebrou, pegou uma chaga maligna, foi repudiado, humilhado, um homem que mesmo assim não falou mal de Deus, e pela sua infinita misericórdia, o seu testemunho foi dado nas duas situações que o homem pode se encontrar. A situação de bonança, de vida boa, Deus age na vida do homem que está com uma vida estruturalmente, materialmente estruturada, como se o homem temente a Deus, o cristão temente a Deus, assim como foi Jó, numa situação totalmente adversa, Deus também está presente com ele e Deus também vai dar vitória. A Bíblia não fala, mas quantas pessoas não devem ter dito: meu Deus, que Deus é esse? Que Deus é esse que esse homem tem, pelo amor de Deus? Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que coisa é essa? A gente vai ver no lamento de Jó e a outra, quando a própria mulher vai dizer: homem, abençoa esse Deus e morre, homem, tu quer mal o quê? Eu não posso chegar perto de tu que eu não quero pegar essa doença maligna. Tu tá podre aí, fedendo, só Jesus. Diz que ele estava sentado, inclusive, num canto chamado, a gente vai ver no slide mais para onde praticamente era o lugar onde se depositava um lixo da cidade. Lugar onde ficavam os marginalizados. A gente vai ver isso. Abençoa, homem, abençoe. Tu quer mais o que, show, aqui na terra, homem? Tu já gozaste tanto tempo de vida boa, com dinheiro, teus filhos. Pronto, tá bom, mas não aconteceu esse desastre. Já matou filho. Homem, se mate. O que esperar, Jó, mais dessa vida? Se tudo tu tivesse, e também tudo perdeu, se é tudo perdeu, tá bom, meu. O que te aguarda, Emiliano? Diz que as promessas do Senhor, né? As promessas que o Senhor tem, espirituais, e a grande promessa, diz que ela é tão grandiosa, que a própria palavra diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração sabe, né? É uma passagem mais ou menos assim, que diz o que Deus preparou para os seus. Ninguém mensura. Você pensou numa coisa boa e grande, até impossível de você ter aqui nessa terra? A promessa de Deus ainda é muito maior daquilo que ele já fez e já está à espera, aguardando aquele grande dia para nós. Isso é loucura. Aí eu vou dizer, então, você está crendo que parcialmente na Bíblia? Se eu digo que creio, que a minha fé está firmada e fundamentada, eu tenho que crer. Eu tenho que crer em todas as promessas da Bíblia. É louco? A própria palavra também diz que as coisas desse livro aqui, as revelações desse livro é loucura para os desse mundo. Você precisa continuar vivendo, meu irmão. Você precisa continuar crendo. Você precisa continuar apostando. E Jó fez isso. Continuou apostando. Vamos seguir, gente. 54 minutos. Tragédia aí vem o quê? De natureza familiar. Aí toca, né? É complicado. Tem gente que já teve essa experiência. Ele perdeu em um só dia seus 10 filhos. 10 filhos de forma calamitosa. 7 filhos e 3 filhas. Perder um filho é calamitoso, mas perder todos de forma inexplicável é nefasto. Eu não tive ainda a experiência de perder alguém assim, mais de perto. Mas a gente, mas eu conheço, você também conhece pessoas que perderam filho, ou marido, ou esposa, ou pai e mãe.
Mas perder todo mundo de uma vez na nossa linguagem, é meio que perder o chão. Sou casado, ainda não sou pai. Deus sabe todas as coisas. A promessa, estamos crendo na promessa dele. Não vou entrar aí. Mas quem é pai, quem é mãe, sabe o que é perder um filho. Um filho. Mas perder todos. E perder todos como fosse um tiro de misericórdia, quando as 3 mensagens anteriores a essa, que diz que a casa caiu e matou todos, já haviam passado já 3 servos que vieram contar perdas totais, né, parciais não. E o quarto chegou e concomitantemente ao término da fala do terceiro sobre uma perda total, agora vem a perda total dos filhos. É algo que não sei, Jesus. Eu não sei. Eu não tenho parâmetros de comparação, de sentimento nesse momento para sofrer o que Jó sofreu. Eu não tenho. Mas talvez você já tenha tido. E para a infinita misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu grande amor para com você, hoje você já tenha já tenha o ou a consolado ou consolada. Você já esteja consolada ou consolado. Vamos seguir? Glória a Deus. A frase amaldiçoa a Deus e morre, está lá em João 2, versículo 9, atribuída à esposa de Jó, é uma das mais chocantes do livro. Aí vem conjecturas, já vi pregação de conjecturas para ver a parte lá, né? Não, é porque você também não está vendo o lado da esposa. Claro que ela deve ter sofrido. O livro não fala, mas claro que ela deve ter sofrido. Se Jó tinha uma família estruturada, né? Uma família que tinha comunhão entre si. Diz que eles faziam festas rotineiramente, né? Entre eles. Estavam em perfeita comunhão. Com certeza essa mãe não tem sangue de barata. Ela deve ter se chocado demais, perdido. Meu marido perdeu tudo. Meus filhos amados que saíram do meu ventre também morreram. Tá, e meu marido aí com essa doença maligna que ninguém nem pode chegar. Altamente contagiosa, porque as pessoas, se você ler um pouquinho aí, sabe que a lepra, a hanseníase, é altamente contagiosa, diz que pega pela saliva. A gente passando por essa história de Covid para botar máscara, né? Diz que é pela secreção do nariz e pelas gotículas de saliva que há o contágio da lepra. Quer dizer, essa mulher, se não tivesse cuidado, podia até pegar. Por isso que Jó foi colocado nesse lugar aí, né? Ficou marginalizado de fato. A presença praticamente de todos, e outra, historicamente nos livros do Pentateuco, eu não sei se é em Deuteronômio ou é Levítico, ou é em Números, quando Moisés vai ler, né, quando Moisés recebe a lei de Deus, vem falando sobre algumas coisas a respeito de quem tivesse lepra. É uma doença ainda hoje talvez pouco, porque a ciência melhorou muito a respeito disso, a questão da medicina, né? Mas é uma doença marginal, que marginaliza mesmo, né? Marginaliza aí no sentido de deixa a margem, é excludente de quem né, está acometido. A reação de Jó ao dizer que sua esposa falava como qualquer louca confirma esse fato. O homem temente a Deus, como é que eu vou morrer? Eu vou tirar minha própria vida. É mostrar uma sensatez diante de uma situação completamente adversa, minha gente. Esse é o nosso desafio, sermos sensatos. Sermos imagem e semelhança de Cristo quando estivermos diante de situações dificílimas. Você só compreende, vou reiterar isso aí, você só compreende de fato o peso do que está chamando essa lição
para a vida da gente se você desenvolver essa empatia, se você entender o que estava acontecendo naquele momento. São situações extremas, mas situações que aconteceram. Ser sensato no momento, né, no momento do calor dos acontecimentos, do desfavor, da situação totalmente oposta. É muito difícil. Um vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras, é verdade. O resultado desses ventos é a degradação familiar, divórcios, drogas, etc. Né? Imagine. Imagine. As pessoas não têm paciência mais. Não sei, conjectura, mais uma conjectura. Se a intenção da mulher de Jó, para aquele momento, conjectura, viu gente? Não é bíblico, não está na Bíblia não. Talvez a intenção de quando ela foi falar aquilo para Jó, como uma louca, num momento tão que o homem já estava numa... A situação dela era pior do que a dela, não estou dizendo que era melhor, nem dizendo que ela não sofreu nada, mas a situação dele era muito pior do que a dela. E eu não sei se a intenção dela ao falar aquilo ali era de que ele morresse ou de que ele a repudiasse. Para ela se livrar desse peso, dessa cruz maldita. Vamos dizer assim. A gente não sabe, a Bíblia não diz, é conjectura. Mas quando a gente vai entender, contextualizar com o que acontecia e do que a lei falava, não sei se a intenção dela era que de fato Jó morresse e ela estaria livre para recomeçar de outra forma, ou que Jó a repudiasse publicamente e ela também ficasse livre daquela situação. É como se ela tivesse assim, estou com minha consciência tranquila, falei aquilo, ele mandou eu ir embora, então a partir de hoje eu não tenho mais nada a ver com isso. Ele se vire com a sua doença aí, com a sua pobreza, e se vire. Né? É preciso que a família abra a Bíblia em casa e busque o Senhor em estudo e devoção. É verdade isso, viu, gente? Para que todos precisam entender os desafios da Bíblia. Os desafios da vida, desculpa. Dizer que existem situações favoráveis e situações desfavoráveis. Dizer que se estamos na presença do Senhor e que o Senhor está conosco, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra também diz isso. Então, aconteça o que acontecer, que Deus seja glorificado nas nossas vidas, por tudo. Que de fato as pessoas possam ver Cristo, no nosso caso agora, ver a imagem de Cristo nas nossas vidas, ver o testemunho de vida, independentemente da situação que aconteça. Amém? Esse é o nosso grande desafio. E nós que possamos nos permanecermos firmes. Amém? Tópico 3 está acabando, viu, gente? A tragédia agora é de natureza física e psicológica, que aí está diretamente relacionada à questão de Jó mesmo agora. Então o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Foi aquela história que a gente falou. Ele achou que agora seria o ultimato, tocando na vida de Jó, que o homem agora, quando ele visse que ia morrer, ia estar sentindo dores, fraco, tudo, ele agora ia dizer, agora é meu fim mesmo, Deus, grande, que coisa, hein, Deus, tu fizesse para mim, hein? Que Deus é tu, hein, Deus? Mas ele não fez isso. Ele não fez isso. Ele não fez isso. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Deixa eu voltar aqui, tratava-se de uma doença capaz de provocar um grande sofrimento em Jó, a ponto deste, sentar-se nas cinzas
Masbala, que é o local lá, a gente vai ver agora no balãozinho que vai aparecer, e pegar um caco de telha, de barro, para com ele raspar as feridas, meu amigo, as chagas lá. Masbala em hebraico, um local considerado imundo, onde os inválidos e dementes costumavam ficar. Ali ele esperava a morte entre cães, insetos e aves de rapina. Pensa no lixão da sua cidade. Está lá jogado lá, à espera do que vier. Quem é que vai no lixão? Se não o próprio carro do lixo. Os garis, talvez, para fazer... Eu nem sei, porque esses caminhões hoje parece que o próprio motorista já sobe lá a coisa lá e ela já cai lá, já descarrega sozinho. Mas o que é que está lá? Se não urubu, rato, cachorro de rua, que não tem o que comer, que vai arrumar o que comer no lixo. O povo que trabalha lá, que até mora lá, porque também povo marginalizado, que vai buscar um pouco de sustento, para vender ali alguma coisa reciclável. E quem está lá perdido mesmo, porque diz que fedia. Doença altamente contagiosa, o homem fraco, fedorento. Diz que até o hálito era podre. Não é brincadeira não, meu amado. Não é brincadeira não. E a pessoa ter a sensatez e a certeza daquilo que você está crendo. Lembra muito a passagem no Novo Testamento, quando o Senhor foi pregar palavras duras, que aí, acho que foi Pedro, o povo começou a ir embora. E Pedro disse: mestre, as palavras do Senhor foram muito duras, esse povo está indo embora. E o Senhor disse: quer ir com eles? Quer ir com eles? Pode ir. Aí foi quando Pedro disse: não, Senhor, eu prefiro ficar, porque só tu tens as palavras de salvação. Eita glória. Estou aqui para essas paradas técnicas aqui, como diz a história, esse silêncio que às vezes acontece aqui na nossa transmissão, é porque as palavras estão me fazendo pensar também, viu? É fácil ser crente, é fácil ser cristão na hora do bem bom, né? E na hora do desafio, vai correr? Vai negar? O Espírito Santo está pregando para mim, eu fiz isso. Claro, não tinha esse entendimento. Era cristão de carteirinha só de bater ponto na igreja. Como é que o caba ia se sustentar na presença de Deus sem ter vivência, sem ter intimidade espiritual? Aconteceu comigo. Aí qualquer outra doutrina, outro fundamento, me desviava. Não estou dizendo que hoje eu estou imune, mas hoje eu estou diferente das outras situações, graças a Deus. Pela infinita misericórdia, claro, mas só pelo meu poder não, porque tem dia que a gente amanhece que não dá nem para abrir a boca, mas não nega a Deus, mas não blasfema de Deus, como fez Jó. O dia hoje amanheceu meio cinzento para você. Estou a fim de falar com ninguém. Queria ficar calado. Ei, Deus, fica calado, não abra a boca não. Sabe por quê? Porque diz que o Espírito Santo, quando a gente está mais necessitado nesses momentos, diz que é o Espírito Santo que apresenta, que ora, que geme por nós nesses momentos. O Espírito Santo que habita em você. Não precisa falar. Não tem o que falar. Se é para falar palavras de destruição, palavras que não vão te conduzir, nem vai mudar a tua situação e pode até piorar, é melhor ficar calado. Entrega a Deus. Porque as coisas passam. Se a situação boa e a situação má chegaram na vida de Jó, mas passaram na nossa também. Somos mais que vencedores. A palavra diz isso. Somos mais que vencedores. Amém? Vamos seguir? Está terminando. Vamos seguir. 3. Saúde mental. Embora não haja nada no texto que nos permita dizer que Jó entrou em depressão,
Não há como negar que Jó passou por uma grande tensão psicológica, né? A gente já começou a ver isso nessa lição de hoje, que está praticamente já se encerrando. E essa situação, principalmente em relação à questão da saúde mental dele, vai ser bem explicitada na próxima lição 5, e vai ser o lamento de Jó. A lição 5, né, diz que é o lamento de Jó. Amém? Ainda que mantivesse sua fidelidade a Deus, o patriarca não amaldiçoou o dia do seu nascimento, não vendo mais razão. Ainda que mantivesse a sua fidelidade a Deus, o patriarca amaldiçoou o dia de seu nascimento, não vendo mais razão para que ele fosse celebrado. Só debaixo de forte pressão psicológica é que pessoas chegam a tal ponto. Ele não negou a Deus, ele não botou a Deus e achava que no fundo, ele era merecedor daquilo por uma situação que ele talvez tivesse feito e que inclusive nem saberia o que é que eu fiz para que isso me sobreviesse. E a dor estava tão grande, as perdas foram tão grandes e essa dor com essa chaga era tão grande que ele amaldiçoou o seu dia porque disse: miserável sou eu se tudo isso está acontecendo na minha vida. Aí mais para frente nas lições vai ter aquela história, né? Que diz que o mal que sobrevém sobre o cristão, sobre o crente, não necessariamente está relacionado a pecado, não. Porque as pessoas querem dizer que por exemplo, essa situação de Jó aí foi pecado. É um dos outros grandes objetivos que esse livro de Jó quer trazer para o cristão, é isso. Que as situações adversas não necessariamente estão condicionadas a erro, ao pecado de uma pessoa. E ele achava: maldito seja eu então, para que uma coisa desse tipo nunca aconteceu isso com ninguém. E dessa forma, nessa magnitude, nessa dimensão. Então, que eu não tivesse nem nascido, maldito o dia do meu nascimento. Mas aí a lição diz: tudo bem, entendido, mas ele ainda não blasfemou contra Deus. Mas a gente precisa entender que a pressão que aquele homem passou, foi muito grande, pressão psicológica. Acusações, como a gente vai ver. Porque ele perdeu tudo. A vida de Jó entrou no avesso em praticamente 48 horas. Ele disse: foi num dia, no outro dia Satanás teve a permissão para tocar com a chaga. Em praticamente 48 horas, 72, vamos botar 72 no pior das hipóteses. Em 72 horas, a vida de Jó e toda a sua estrutura mudou bruscamente numa totalidade, né? Sem justificativa. E a conclusão, meus amados, 1 hora e 13 minutos, glória a Deus. Nesta lição vimos o drama de Jó, que foi provado de uma forma dura no seu trabalho, família e saúde. Somente o homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Somente um homem com uma fé inabalável mantém sua lucidez diante de tantas catástrofes. Quer dizer que na hora dessa eu vou passar rindo. Não, lucidez não está relacionada a esse estado, não. Mas eu preciso entender que todas as coisas cooperam para o meu bem. Todas as coisas cooperam. Tá pegando um versículo solto. Então vai ler lá. Lá tem a referência nessa lição. Se eu não me engano, João 16:3 ou é 3:16? Acho que é 16:3. Tem aqui no slide. Você volta a terminar essa lição agora, você volta um pouquinho, que tem essa passagem lá. Ou então bota no Google aí. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que aí, na hora que você der um enter, o Google já vai mostrar onde é que está essa referência, você clica e lê. Aí você lê o capítulo todo para ver que não é versículo solto. Entenda a contextualização dessa passagem na Bíblia. Amém? O diabo chegou ao ponto máximo de pressão contra Jó, mas não conseguiu executar o seu intento. Aí, ó. O patriarca permaneceu de pé diante da provação e não blasfemou. Satanás foi derrotado na situação de Jó, porque a acusação de Satanás era somente
que ele iria blasfemar. Ele não encontrava outra situação de acusação com Jó. Você pode ver isso nas outras 3 lições, inclusive está na nossa playlist, aí na revista. Ele não tinha outra acusação a Jó. Não tinha. A única acusação possível de acontecer, que ele apresentou a Deus, era blasfemar, caso tocasse nos seus bens, caso tocasse na sua saúde. E Jó não blasfemou. Satanás foi derrotado em nome de Jesus. Amém? Vou voltar aqui para a gente fazer as considerações finais. Então, desde já, meu amado, eu quero agradecer a sua participação. Estamos com 1h15 de lição. Já fica o convite para você. Se inscreve no nosso canal, aciona o sininho, para que quando nós publicarmos a lição número 5, está aqui já, ó, o Lamento de Jó, a nossa 5ª lição, Lamento de Jó, você receber aí a notificação no seu smartphone. Amém? Já fica também o convite para terça-feira, agora dia 27, às 19h30, pontualmente e ao vivo, você participar conosco do nosso culto. Nós fazemos um culto de 1h, 1h10, com orações, com o quadro sobre a Bíblia, fazemos uma introdução, pegamos um vídeo sobre os livros da Bíblia, sendo uma bênção isso também. Temos um espaço também destinado para a participação dos amados que queiram enviar algum vídeo, falando breve, tem espaço também, ok? E a mensagem principal da noite, que é ministrada pela missionária Nici. Amém? Então que Deus te abençoe e te guarde, te dê um fim de noite maravilhoso na presença do Senhor. Entrega, lança os teus cuidados na mão do Senhor e Ele te sustentará. E Ele cuidará de vós. Amém? Então que Deus te abençoe e te guarde. E continua nos apresentando de oração, porque somos carentes também. Amém? Tchau, tchau.